16 de julho de 2025, nesta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos para meditarmos a liturgia da Igreja e também o texto bíblico que a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão, para nós saborearmos. E hoje nós celebramos essa festa litúrgica tão importante para a caminhada de fé da Igreja. Vamos refletir sobre ela e depois também sobre o texto bíblico que nessa festa nos é apresentado. Lembrando que nós estamos acompanhando o texto do Êxodo, mas como hoje é uma festa litúrgica, os textos são próprios, então nós vamos interromper a leitura corrente do Êxodo e ler o texto que é apresentado para essa festa de hoje, chamada da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de refletirmos o texto de hoje, é bom refletirmos um pouquinho sobre esse título de Nossa Senhora. Nós sabemos que Nossa Senhora tem diversos títulos e todos os títulos falam da única e especial pessoa que é a Virgem Maria, Mãe de Jesus, né? Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo. Para a gente entender, tem dois grandes pontos, importantes pontos para nossa reflexão. Primeiro, o que é o Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo é um lugar citado várias vezes na Bíblia, né? Podemos pegar lá o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, que é aquele episódio que viveu o profeta Elias lá no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Elias enfrentou os profetas de Baal e saiu vitorioso, né? A palavra Carmelo vem de Carmel, do hebraico, significa vinhedo de Deus, né? Ou jardim fértil, né? Vinhedo fértil, como queiram traduzir, né? Então, o Monte Carmelo é uma montanha sagrada para a tradição veterotestamentária, né? É um símbolo de beleza, de oração, da presença de Deus, da presença do sagrado. Depois, nós temos que refletir também o segundo ponto importante, que é sobre a ordem carmelita, né? Ou chamada também a ordem do Carmo. Aí nós vamos nos transportar lá para o século XII, né? No final do século XII, eremitas cristãos, né? Que eram irmãos que queriam viver uma vida de oração reclusa, né? No silêncio, chamado também de eremitas. Então, no final do século XII, alguns eremitas se estabeleceram exatamente no Monte Carmelo e viviam lá uma vida de oração, silêncio, inspirados no exemplo do profeta Elias, evidentemente, que passou por aquele monte, e também inspirados pelo exemplo da Virgem Maria, a Senhora do Silêncio, né? E no ano de 1209, estes eremitas, eles receberam uma regra de vida do patriarca de Jerusalém, né? Mais tarde eles se tornaram um grupo assumido e reconhecido pela Igreja, foram chamados de Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, né? E aí entra a questão da devoção mariana, né? Esses irmãos eremitas, que depois foram chamados de Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, são o que nós conhecemos hoje de carmelitas, né? Claro que com o passar do tempo a ordem foi se reformando, mas não é esse o foco da nossa reflexão hoje, né? E os carmelitas sempre veneraram a Virgem Maria como modelo de oração, de silêncio, de pureza, de união com Deus, né? E ela passou a ser chamada com o tempo patrona deste grupo de eremitas, né? Patrona dos carmelitas. Por isso daí vem o título Nossa Senhora do Carmo,
a padroeira ou a patrona, mãe dos carmelitas, tá? Nós também temos uma questão bastante importante para mencionar, que não podemos deixar de mencionar nesse dia, que é a questão do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Essa devoção, ela se espalhou facilmente, né? A devoção a Nossa Senhora do Carmo se espalhou facilmente a partir da devoção do escapulário. E o escapulário, ele vem de uma experiência mística que um dos carmelitas viveu. Esse carmelita se chama São Simão Stock. São Simão Stock, no dia 16 de julho do ano de 1251, ele teve uma visão, né, da Virgem Maria com a veste como nós conhecemos hoje. Se você não conhece a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é um tecido marronzinho, né? Digita no Google ou em algum outro site de busca e procure a imagem de Nossa Senhora do Carmo. A imagem que nós vemos, né, hoje em dia é tão bonita, tem tantas obras artísticas, né, tão bonitas, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né, é exatamente a imagem que São Simão Stock viu nesse dia 16 de julho de 1251. E a Virgem Maria teria prometido para ele, né, proteção espiritual e também àqueles que usassem o escapulário com fé como sinal de consagração a ela e como sinal de pertença espiritual a esse grupo, a essa ordem que é a ordem carmelita. Por isso que no rito oficial de bênção de escapulário, né, às vezes as pessoas pedem para o padre abençoar o escapulário na porta da igreja, a gente abençoa com as palavras da gente, mas tem um rito próprio, né? Tem um rito próprio, inclusive na minha paróquia eu vou fazer a bênção nesse próximo fim de semana. Em todas as missas eu vou fazer a bênção completa, bonita. E lá diz o texto, né? Quem veste o escapulário assume uma pertença à Virgem Maria e uma pertença à ordem carmelita. Ou seja, você se compromete na sua vida espiritual a aderir à espiritualidade carmelita, tá? Então é isso que nós celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo nesse 16 de julho, né? E o sentido espiritual dessa festa, Maria é uma mãe protetora, acompanha os seus filhos, é modelo de vida contemplativa, recolhida, silenciosa, uma vida de comunhão com Deus, e é sinal de esperança, de força, né? Sinal de esperança, de vitória. Assim como Elias venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando nós estamos acompanhados da Virgem Maria nos montes das lutas da nossa vida, nós também já nos vemos vitoriosos, né? Esse é o sentido espiritual dessa festa. Muito bem, meus queridos, então nós vamos agora partir para a reflexão da palavra de hoje. Leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito hoje nessa festa litúrgica, a igreja nos coloca. Eu já expliquei que a gente, quando tem festa litúrgica, nós paramos a sequência corrente do texto para ler o texto próprio. E esse texto de Zacarias é o texto que a igreja escolheu pontualmente para essa festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Então a gente vai refletir sobre esses 4 versículos
que foi proclamado hoje, né? Então o versículo 14, alegra-te, exulta, filha de Sião. A expressão filha de Sião tem por significado para nós a própria Jerusalém personificada. Então a cidade de Jerusalém, ela é personificada como uma filha amada. E Deus promete: eu venho habitar no meio de ti. Deus promete presença real, contínua, diante desta filha de Sião, diante de Jerusalém personificada. É uma promessa messiânica da habitação divina, né? Jerusalém é destinada a ser a habitação de Deus. Olha que bonito isso. A gente coloca na vida da gente, claro, por que tem a ver com a Virgem Maria esse texto? Porque, primeiro, o texto literal, depois a aplicação para o mistério da vida da Virgem Maria. Maria é a Jerusalém onde Deus fez sua morada, né? Deus, ao se encarnar, habitou no ventre materno de Maria. E nós também somos convidados a sermos morada, habitação de Deus onde nós convivemos. Levarmos o bem, fazermos o bem, levarmos uma palavra amiga, portarmos a mensagem de esperança que vem de Deus, né? O versículo 15, muitas nações se aproximarão. Aqui está, já é antecipado nesse texto do Antigo Testamento, a chamada universalidade da igreja, né? A igreja não foi feita para um grupo selecionado, como tinha assim a mentalidade do antigo povo. O antigo povo tinha uma mentalidade, vamos dizer assim, de exclusivista. A igreja não. Faz parte da igreja qualquer pessoa que deseja fazer parte da igreja, que deseja ser igreja. A universalidade, ou seja, muitas nações se aproximarão. Não somente uma nação, a nação israelita, mas muitas nações habitarão em Jerusalém. Depois o versículo 16, o Senhor tomará posse de Judá como sua herança. Ou seja, Deus está restaurando a aliança com o seu povo após o exílio, né? Olha só, o Senhor tomará posse de Judá como uma herança. O texto de Zacarias é um texto do Antigo Testamento cujo profeta é o profeta pós-exílico, né? Não sei se vocês sabem, mas de todos os profetas que tem no Antigo Testamento, tem os profetas pré-exílicos, que viveram antes do exílio da Babilônia, tem os profetas exílicos, né, que viveram no exílio, e tem os profetas pós-exílicos. Zacarias é um profeta pós-exílico, né, porque ele viveu depois do exílio da Babilônia. Então aqui, Zacarias mostra que Deus está restaurando a aliança com o seu povo. O seu povo pecou, rompeu a aliança, sofreu as consequências no exílio, e agora Deus está retomando a aliança para que o povo possa restaurar Jerusalém, né? Por isso que está escrito aí no texto, ele escolherá de novo Jerusalém, ou seja, apesar dos pecados, apesar das fragilidades, apesar da quebra da aliança, Deus está sempre a nos escolher, Deus está sempre a nos chamar. É muito bonito isso. É um recomeço, né? É um recomeço na vida do povo, no povo de Judá, né? Que voltou para Jerusalém. E por último, o versículo 17, né? E está escrito no texto que nós ouvimos: emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Aqui há um silêncio, né? Que é um sinal de reverência diante da presença de Deus. Um silêncio. Deus, ele se levanta da sua morada. Isso indica que Deus, ele levanta-se do seu descanso. E olha, é interessante que está no próprio texto do Antigo Testamento que Deus vai interromper o seu descanso, né? Os judeus até hoje guardam um sábado, que é o dia do descanso ainda. Mas Deus já se levantou da sua habitação, do seu descanso.
para poder intervir no dia seguinte ao descanso, que é o dia da recriação, né? Ele se levanta da sua morada. Aqui é uma menção do mistério da encarnação, né? Ele se levanta e ele mesmo vem à terra, né? Ele mesmo vem até Jerusalém para poder restaurá-la. Ele age com poder, né? E é muito interessante também que é uma alusão ao dia do juízo, em que ele se levantará para voltar à terra, voltar a Jerusalém e conduzir a sua igreja à realidade celeste. Então, um texto muito bonito, bem curtinho, são 4 versículos, mas que vem nos falar de maneira geral que a Jerusalém foi a habitação de Deus, né? A Virgem Maria também foi e continua a ser a habitação de Deus, foi a habitação da segunda pessoa da Trindade, o Filho, e hoje é a habitação do Espírito na eternidade. E nós também somos convidados a sermos a habitação de Deus, né? A habitação de Deus nos lugares onde nós passamos, onde nós vivemos, na vida das pessoas com quem convivemos. E é um desafio para nós, né? É um desafio. E hoje peçamos à Virgem Maria, hoje sob o título Nossa Senhora do Carmo, que interceda por nós, né? Que nos leve ao monte da presença de Deus, com as suas orações, com a sua intercessão, e que nós estejamos sempre, sempre, sempre em todas as situações da vida, nos momentos bons, mas também nos momentos desafiadores, que nós estejamos sempre no monte da presença de Deus, né? E de maneira anagógica, ou seja, colocando a palavra e apontando para o céu, hoje o monte de maneira concreta na nossa vida espiritual são os nossos lugares onde nós rezamos, os templos, o altar, né? Onde o Senhor faz intimidade e comunhão conosco, né? A nossa vida de oração, né? Os textos que nós lemos para nos encontrarmos com Deus, tudo isso é monte de presença de Deus. Que nós sempre estejamos a buscar a Deus, né? Que essa palavra nos ajude, meus queridos. Vocês que me seguem pelas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material, compartilhar. E você que me escuta pela Rádio Rainha da Paz, continue conectado, escutando uma boa música católica e acompanhando a nossa programação, a programação da nossa rádio. Força e coragem, queridos. Desejo um dia fantástico, abençoado por Deus e pela Virgem Maria, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Que Deus abençoe também. Hoje rezemos pelos carmelitas, né? Hoje rezo pelas irmãs carmelitas da nossa diocese, seja as irmãs teresianas ou as irmãs do Carmelo São José, né, que possam viver de maneira, vamos dizer assim, proveitosa esse carisma, essa espiritualidade. Também tem os irmãos lá do Carmelo de Itu, né, da nossa diocese. Então que todos eles possam hoje serem agraciados nesse dia que é para eles especial, né? Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.